Ouviu-lhe estas palavras piadosas, a formosa Dione comovida. Dentre as ninfas se vai que saudosas ficam desta súbita partida. Já penetra as estrelas luminosas, já na terceira esfera recebida, avante passe lá no sexto céu, para onde estava o padre se moveu. E como ia afrontada do caminho, tão formosa no gesto se mostrava, que as estrelas e o céu e o ar vizinho, e tudo quando eu via namorava. Dos olhos onde faz seu filho ninho, uns espíritos vivos inspirava, que os polos gelados acendia, e tornava do fogo a esfera fria. E por mais namorar o soberano padre, de quem sempre foi amado e cara, se lhe apresenta a si como ao troiano, na selva ideia já se apresentara. Se a vir o caçador que o vulto humano perdeu, vendo Diana na selva, na água clara, nunca os famintos galgos mataram, que primeiros desejos acabaram. Os crespos fios de ouro se esparziam pelo colo que a neve escurecia. Andando as lácteas tetas lhe tremiam, com quem o amor brincava e não se via. Da alva petrina famas lhe saíam, onde meu menino as almas acendia. Pelas lisas colunas lhe trepavam desejos, como era se enrolavam. Com o delgado sendal das partes cobre, de quem a vergonha é natural reparo. Porém nem tudo esconde nem descobre, o véu dos roxos lírios pouco avaro. Mas para que o desejo acenda e dobre, lhe põe diante aquele objeto raro. Já lhe sentem no céu por toda parte, ciúmes em Vulcano, amor em Marte. E mostrando no angélico semblante, com um riso uma tristeza misturada, como dama que foi do incauto amante em brincos amorosos maltratada, que se aqueixa e se ri no mesmo instante, e se torna entre alegre e amagoada, destarte a Deus a quem nenhuma iguala, mais mimosa que triste ao padre fala. Sempre cuidei, ó Padre poderoso, que para as coisas que eu do peito amasse, te achastes brando, afável, amoroso, posto que algum contrário lhe pesasse. Mas, pois que contra mim te vejo iroso, sempre que tu merecesse nem te errasse, faço-te como que Baco determina, assentarei enfim que fui mofina. Este povo que é meu, por quem derramo as lágrimas que em vão caídas vejo, que assaz lhe mal lhe quero, pois que eu amo, sendo tu tão contrário ao meu desejo. Orei-lhe a ti rogando que chore e bramo, e contra a minha dita enfim pelejo. Pois que porque eu amo é maltratado, quero lhe querer mal, será guardado. Mas moro enfim nas mãos das brutas gentes, que pois eu fui. E nisto de mimosa, o rosto banha em lágrimas ardentes, como corvalho fique fresca rosa, calado um pouco como se entre os dentes lhe impedir a fala piedosa. Torna-la a segui-la, e indo por diante lhe ata o poderoso e grão tonante. Destas mostras comovido, lhe moveram de um tigre duro o peito duro, com um vulto alegre qual do céu subido, torna sereno e claro o céu escuro. As lágrimas é limpa e acendido, na face a beija e abraça o colo puro, de modo que dali se achara, outro novo cupido se gerara. E com seu peito apertando o rosto amado, que os soluços e as lágrimas aumentam, como um menino da ama castigado, que quem afaga no choro lhe acrescenta. Lhe pôr em sossego o peito irado, muitos casos futuros lhe apresenta. Dos fados as entranhas revolvendo, desta maneira, enfim, lhe está dizendo: Formosa filha minha, não temais perigo algum nos vossos lusitanos, nem que ninguém comigo possa mais que esses choros olhos soberanos. Que eu vos prometo, filha, que vejais esquecerem-se gregos e romanos, pelos ilustres feitos que esta gente há de se fazer nas partes do Oriente. Que se o facundo Ulisses escapou de ser na Ogídia ilha eterno escravo, e se Antenor os seios penetrou o Ilírio e a fonte de Timavo, e se o piadoso Enéas navegou de Sila e de Caríbides e mar bravo, vossos maiores coisas atentando, novos mundos ao mundo irão mostrando. Fortalezas, cidades e altos muros, por ele vereis, filha, edificados, os turcos belacíssimos e duros, deles sempre vereis desbaratados. Os reis da Índia, ilustres e seguros, vereis ao rei potente subjugados, e por eles de tudo, enfim, senhores, serão dadas na terra leis melhores. Verei este que por hora pressuroso, por tantos medos o indo vai buscando, tremer dele Netuno, de medroso, sem vento suas águas encrespando. Ó caso nunca visto e milagroso, que treme e ferva o mar sem em calma estando. Ó gente forte de altos pensamentos, que também dela hão de medo os elementos. Vereis a terra que a água lhe tolia, que ainda há de ser um porto muito decente, que vão descansar de longa via as naus que navegam do Oriente. Toda esta costa, enfim, que agora urdia o mortífero engano, obediente lhe pagará tributos, conhecendo não poder resistir ao luso horrendo.
E vereis o mar roxo tão famoso tornar-lhe amarelo e de enfiado. Vereis de Hormuz o reino poderoso 2 vezes tomado e subjugado. Ali vereis o mouro furioso de suas setas trespassado, de quem vai contra os vossos claro veja, que se resiste contra si peleja. Vereis a inexpugnável Dio forte, que dou cercos terá dos vossos sendo. Ali se mostrar seu preço e sorte, feitos de arma grandíssimos fazendo. Invejoso vereis o grão mavorte, do peito lusitano fero e horrendo. Do mouro ali verão a vossa extrema, do falso Mahomed ao céu blasfema. Goa vereis aos mouros ser tomada, a água virá depois de ser senhora de todo o oriente sublimada, com os triunfos da gente vencedora. Ali soberba altiva e enxalçada, ao gentil que aos ídolos adora, duro feio porá e toda a terra, que cuidar de fazer os vossos guerra. Vereis fortaleza sustentar-se de Canaor, com pouco e força gente, e vereis Calecu desbaratar-se, cidade populosa e tão potente. Vereis em coxinha assinalar-se tanto um peito soberbo e insolente, que a cítara jamais cantou vitória, que assim mereça eterno nome e glória. Nunca com uma arte instructo e furioso se viu ferver lealcaute quando Augusto nas cibisactias guerras animoso, o capitão romano venceu o romano injusto, que dos povos da Aurora e do famoso Nilo e da Bactra sítio e robusto, vitória trazia e presa rica, preso da egípcia linda e não pudica. Como vereis o mar fervendo aceso, com incêndios dos vossos pelejando, indo levando o idólatra e o moro preso, de nações diferentes triunfando. E sujeita a rica aurora Quersoneso, até o longínquo a China navegando, as ilhas mais remotas do Oriente, ser-se-lhe-á todo o oceano obediente. De modo, filha minha, que de jeito a mostrarão esforços mais que humano, que nunca se verá tão forte peito do gangético mar ao gaditano, nem das boreais ondas ao estreito, que mostrou o agravado lusitano, posto que em todo o mundo de afrontados ressuscitassem todos os passados. Bom, essas aqui são algumas estrofes do segundo canto dos Lusíadas, onde vemos que a deusa Vênus, ao ficar comovida com a prece que o capitão Vasco da Gama fez, parte ali das mares da África em direção aos aposentos do deus Júpiter, ou seja, a parte do mar aos céus, para tentar manipular o deus dos deuses, para poder manipular Júpiter e fazer com que ele proteja os portugueses. E que Júpiter, aqui como a gente bem viu, fica comovido com o pedido de Vênus e confirma, né, que os portugueses vão não só alcançar as terras do Oriente, ou seja, que a frota de Vasco da Gama vai ser bem sucedida, como que Portugal vai realizar obras grandiosas ali nessas terras do leste, né, vai realizar feitos tão grandiosos que vão sobrepujar todos os feitos até então. Tudo bom, pessoal? Meu nome aqui é Caio Mota Ribeiro e eu tô mais uma vez aqui em mais um vídeo lendo com vocês aqui, vamos vir aqui, Os Lusíadas de Camões. Mais um vídeo nosso aqui. Agora a gente viu aqui o encontro da deusa Vênus com o deus Júpiter. Para contextualizar aqui, a gente tem que estar relembrando que o deus Baco, ele odeia os portugueses. Por que o deus Baco odeia os portugueses? A gente tem que estar relembrando aí o que eu comentei com vocês no vídeo sobre o Concílio dos Deuses, né? Tem 2 vídeos ali para vocês estarem vendo, né? Eu até peço para que vocês estejam acompanhando os nossos vídeos anteriores para vocês estarem se situando melhor aqui na nossa leitura. Mas Baco odeia os portugueses porque quando os portugueses alcançarem o Oriente, eles vão estar realizando grandes feitos ali. Os deuses do futuro, os fados, que são divindades ali que preveem o futuro, que significam o destino, já estabeleceram, né, já determinaram que os portugueses vão conquistar e realizar grandes feitos ali no Oriente. Como Baco, no passado, quando ele era humano, ele realizou grandes feitos ali, ele não quer que os portugueses realizem essas novas obras, porque as obras dos portugueses ali serão tão grandiosas que vão sobrepujar os feitos dele. Então ele vai cair no esquecimento. Ele não quer que isso ocorra. O deus Baco não quer que isso ocorra. Ele é, nesse momento, tomado de um ódio muito grande, de uma inveja muito grande, e a partir disso ele vai colocar todos os esforços possíveis para estar destruindo os portugueses. Né? Um desses esforços foram algumas armadilhas que ele preparou ali na costa africana oriental. Os portugueses, a frota do Vasco da Gama, nesse momento da obra, está navegando por ali, e ele preparou algumas armadilhas. No nosso vídeo anterior, a gente viu que Vênus salvou os portugueses de uma dessas armadilhas. Né? A frota do Vasco da Gama estava criando uma armadilha ali na cidade de Mombasa. Eles iam entrar ali no porto e ser destruídos pelos muçulmanos que estavam ali. Isso tudo que foi uma trama preparada por Baco. Mas Vênus, a deusa Vênus, que sempre protege os portugueses, interviu ali e foi salvar eles. Ela fez isso. Nesse momento, né, Vasco da Gama fica deslumbrado com isso, né? Lembrando, os portugueses ali, os humanos, eles não veem a intervenção dos deuses.
Então eles não viram Vênus e as ninfas salvando a frota portuguesa. O Vasco da Gama não viu isso. Ele só viu acontecer algo estranho e que ele atribui que é um milagre. Afinal, ele foi salvo de uma armadilha. Então ele vai e faz algumas preces agradecendo a Deus por ter salvado ele e lamentando que os portugueses tenham que sofrer tanto, né? Os cristãos tenham que sofrer tanto. E pede para que os portugueses encontrem, né, a frota dele. Vasco da Gama pede para que eles e seus marinheiros encontrem um porto seguro e que eles possam chegar com segurança às terras que eles estão querendo. Ou seja, pede ajuda para chegar às Índias. Vênus, nesse momento, fica comovida e vai até Júpiter para manipular ele um pouco, né, usar de seus dotes femininos para convencer o deus dos deuses a proteger os portugueses contra as influências, as agressões do deus Baco. É isso que a gente está vendo aqui. Então aqui vamos para a 33ª estrofe do segundo canto dos Lusíadas. Eu li aqui com vocês no comecinho da 33ª até a 55ª. Ouvindo essas palavras piadosas, a formosa Dione, comovida, dentre as ninfas se vai, que saudosas ficaram desta súbita partida. Ou seja, Vênus, ao ouvir essas palavras, ou seja, ouvir a prece do Vasco da Gama, fica comovida e parte dali em direção aos céus, né? Lembrando, ela foi salvar os portugueses junto com as ninfas. A embarcação portuguesa, as naus portuguesas estavam entrando ali na barra, no porto de Mombasa, e iam cair numa armadilha, mas Vênus e as ninfas interferem e não deixam que as naus, principalmente a capitania do Vasco da Gama, entre ali. Então, Vasco da Gama vê isso, faz uma prece e Vênus fica comovida. Nisso ela parte ali e deixa as ninfas para trás. As ninfas que ajudaram ela. Saudosas ficaram desta súbita partida. Elas já ficam com saudade de Vênus, as ninfas do mar. Já penetra as estrelas luminosas, já na terceira esfera recebida. A terceira esfera, né, é o terceiro planeta, né? Na cosmovisão aqui medieval e da antiguidade, né, o céu ali é composto por 7. A gente consegue ver 7 planetas ali, que é o do Sol, ele é um considerado planeta, até o planeta Saturno. E na mitologia era dito que esses planetas eram deuses, né? O Sol era o deus Apolo, o Júpiter era Zeus, Vênus era a deusa Afrodite. Aqui eu estou citando os nomes gregos, mas aqui na obra de Camões são utilizados os nomes romanos. Então, Júpiter, o deus Júpiter é equivalente ao planeta Júpiter, o planeta Saturno, o planeta Marte, o planeta Vênus, o planeta Mercúrio também. Então, a deusa Vênus voltou para os seus domínios no planeta Vênus, que é aqui a terceira esfera, e rapidamente, né, já partindo até o sexto céu, para onde o padre estava, ou seja, se move até onde o padre estava. Que padre é esse? É Júpiter, né? Padre quer dizer pai, é uma forma que os deuses se referem ao deus Júpiter, que quer dizer ilustre, assim como o pai é ilustre, é grandioso. Ou seja, ela quer manipular o deus Júpiter, então ela vai até o sexto céu, que é a morada dele, né? Que o sexto planeta é o planeta Júpiter. E como em afrontada do caminho, tão formosa no gesto se mostrava, ou seja, ela é a deusa da beleza, a deusa do amor, a deusa do sexo. Então, ela é muito bela, ela é muito atraente. Todo mundo, por onde quer que ela passe, ela chama atenção. Então, ela ao passar atravessar o céu, atravessar o espaço, ela chama a atenção até das estrelas. Que as estrelas e o céu é ar vizinho e tudo quanto via namorava. Ou seja, tudo o que mais via, seja o céu, as estrelas, o ar, se namorava, ficava encantado por ela, ficava apaixonado por ela. Afinal, ela é a deusa do amor. Dos olhos onde faz seu ninho, onde faz seu filho o ninho, uns espíritos vivos inspiravam. Ou seja, os olhos dela era onde o filho dela, Cupido, né? Para quem conhece aí o Cupido, Eros, o deus amor, ele fazia ninho nos olhos da deusa da beleza. E ali habitavam os espíritos que eles tinham tanta influência, ou seja, os olhos da deusa do amor tinham um poder tão grande que os polos gelados acendiam, ou seja, ela conseguia fazer o polo norte esquentar. E tornava do fogo a esfera fria. A esfera fria é a Lua, né? A esfera é uma forma de referir a Lua, que é um planeta gelado, uma esfera gelada. Mas o olhar de Vênus era tão poderoso que conseguia incendiar o Polo Norte, a região polar do mundo, e inclusive tornar em fogo a Lua, ou seja, deixar a Lua em chamas. E por mais namorar o soberano padre, de que sempre foi amado e caro, ou seja, para manipular, para encantar o padre soberano, para encantar Júpiter, de quem ele sempre foi namorado, ou seja, ele sempre teve um apreço por Vênus, afinal a deusa do amor, todo mundo gosta dela. Se ele apresenta assim como ao troiano, na selva ideia já se apresentaram, ou seja, para manipular Júpiter, Vênus se apresenta como se apresentou ao troiano. Aqui eu tenho que comentar para vocês quem é esse troiano, né? Ou seja, ela se apresenta da mesma forma que ela se apresentou ao príncipe Paris. Na mitologia, nos contos da mitologia grega,
É dito que houve o casamento do rei Peleu com a ninfa Tétis. E os deuses ali prepararam esse casamento, ou seja, de um homem mortal com uma ninfa. E todos os deuses participaram desse casamento. Mas não foi convidada a deusa da inveja, a deusa da discórdia. Ela não foi convidada. Afinal, ela é a discórdia, ela ia estragar a festa. Então, ela não foi chamada. Isso também acontecia às vezes com Marte. Marte é o deus da guerra, que é o semelhante a Ares. Ele não era convidado para essas festas, porque ele fazia briga, confusão. Ele era o deus da guerra. Mas a deusa discórdia não aceitou isso e ela apareceu de surpresa ali. E no meio de todos os deuses ela falou: ó, não vou participar, mas eu só vim trazer um presente aqui. E ela trouxe uma maçã de ouro. E ele falou: essa maçã aqui, ó, vou deixar aqui na mesa. Ela é um presente para a deusa mais bonita da festa. E nisso, a deusa da discórdia implanta a discórdia e sai. Para qual é a deusa mais bonita? Normalmente a gente fala, não é Vênus, mas a gente tem que lembrar que a deusa Juno, que é semelhante à deusa Hera, ela era esposa de Júpiter, era a deusa do casamento, ela é a rainha dos deuses, ela é uma rainha do Olimpo, uma deusa muito importante. Também existia a deusa Minerva, que é um semelhante à deusa Atena, que é a deusa da sabedoria. Ela, a deusa da guerra também é uma deusa importante, ou seja, as deusas ficam disputando, falando, não, essa maçã é pra mim, eu sou mais bela, e começa um conflito. Para resolver isso, as deusas se voltam para Júpiter, para as deusas falam, você que vai determinar qual a deusa mais bonita. E Júpiter se esquiva disso, ele fala, não, eu não vou determinar nada. Quem vai escolher a deusa mais bonita vai ser Júpiter. Determina que um mortal vai escolher isso, ou seja, ele joga a responsabilidade nas costas de um mortal, que é Paris, o príncipe de Troia. O príncipe de Troia vai determinar quem vai escolher a deusa mais bonita. E as deusas vão lá e para subornar, cada uma vai em momentos diferentes para subornar a Paris. E falou, ó, a primeira que chega é a deusa a deusa Hera. Ela falou, ó, eu sou a rainha dos deuses. Se você me escolher como a deusa mais bela, você vai ser o rei do maior reino de todos, o homem mais poderoso do mundo. A deusa da sabedoria, que é a Atena, vai falar, ó, se você me escolher, você vai ser o homem mais sábio do mundo. E Vênus chega aí, aparece pelada na frente do cara, ou seja, aparece dentro dele e ele escolhe na hora ela. Ou seja, aqui, uma forma de Camões se referir a essa mitologia antiga, esse conto antigo, só para que uma curiosidade, é por isso que a guerra de Troia acontece. As deusas que foram não escolhidas, ou seja, a deusa Hera e a deusa Atena, elas se voltam contra Paris e decidem destruir, elas se sentem ultrajadas e decidem destruir Troia por causa disso. Em recompensa também, Vênus deu a mão da mulher mais bela do mundo para Paris, que era a esposa do rei Menelau, que era a Helena. Ou seja, Paris conquista, a Helena se apaixona por Paris, abandona seu marido e foge com ele. E por causa dessa fuga, acontece a Guerra de Troia. Ou seja, por causa de tudo disso que aconteceu a guerra de Troia, contando isso pra vocês. Então, para manipular Júpiter, Vênus aqui a gente tá lendo que ela se apresenta tão bela quanto se apresentou para manipular Paris. Ou seja, o troiano, é uma referência a ele. E aqui, nessa mesma estrofe, uma outra conto antigo, né? Se vira o caçador que o vulto humano perdeu, ou seja, se o caçador que morreu ao ver o vulto de Diana quando ela se banhava na água clara, ou seja, é dito que um caçador chamado Aqueronte, se eu não me engano, ele estava ali caçando com seus cães e ele viu a deusa Diana tomando banho nua. E ela percebeu que estava sendo vista e ela castigou ele. O que Diana fez? Ela transformou ele em cães. E transformou ele numa corça e fez com que os cães dele, que os cães de caça, atacassem e comessem ele. Ou seja, ele numa forma de corça foi devorado pelos seus próprios cães como castigo por ter visto Diana nua. E aqui, né, nessa estrofe Camões diz: se esse caçador que viu Diana nua tomando, ou seja, ele não tivesse visto Vênus, ele não teria tido tempo de ter sido transformado ou seja, nunca os famintos galgos o mataram. Ou seja, se ele tivesse visto Vênus nessa forma, os seus cães, os galgos, não teriam matado, porque ele teria morrido de desejo. Ou seja, que primeiro o desejo acabaria. Ou seja, ao ver a Vênus nessa forma, ele ia ficar tão deslumbrado que ele ia morrer na hora. O desejo dele ia tomar conta dele e ia morrer. Ia acontecer uma catástrofe ali com ele, ele ia morrer na hora. Nem ia dar tempo dele ser castigado. Ou seja, esse estrofe que aqui eu me demorei tanto explicando para vocês que Camões diz que Vênus se apresentou da forma mais bela possível. Nos próximos estrofes a gente vai ver como, né, a descrição que Camões faz da aparência de Vênus. Os crespos de ouro se esparziam pelo colo, que a neve escurecia, ou seja, os fios do cabelo dela caíam pelos ombros brancos dela.
ombros esses que eram tão brancos que a neve parecia escura, ou seja, ela era muito clarinha, era muito branquinha, ela era uma loira da pele muito clara. Andando, as lácteas tetas lhe tremiam, com quem amor brincava e não se viam. Ali, né, ela estava nua com os seios, né, as tetas, aparecendo, ou seja, conforme ela andava, tremendo, eles iam. Que era que por acaso ali nos seios da deusa do amor era onde amor brincava e não se via, ou seja, era ali onde o deus Cupido, que é semelhante ao amor, ele ficava escondido e não se via, ou seja, ele estava sempre invisível. Onde o menino, da alva petrina flamas lhe saíam. Alva, isso aqui é uma referência aos olhos dela, né? Os olhos brilhantes, ou seja, ela é tão bonita que os olhos encantavam. A gente até viu em algumas estrofes anteriores que o olhar dela conseguia derreter o polo e fazer a lua pegar fogo. Da alva petrina flamas saía uma chama do olhar dela, que era onde o menino, as almas acendiam. Era onde Cupido conseguia pegar o seu poder e acender as almas, né? Lembrando, Cupido é o deus do amor, é a referência àquela divindade que tinha um arco e flecha e arremessava uma seta que apaixonava as pessoas. Ou seja, a seta de onde ele tirava esse poder vinha dos olhos da mãe dele. A mãe, para quem não... Cupido, para quem não sabe, ele é filho da deusa Vênus, da deusa Afrodite, com o deus Ares, que é o deus Marte, deus da guerra. Pelas lisas colunas lhe trepavam desejos, que como era se enrolavam, ou seja, pelas coxas delas, pelas pernas delas, as colunas, né? A coluna é o que sustém um edifício, nos casos são as nossas pernas. Aqui uma forma poética de Camões se referir às pernas da deusa Vênus. O desejo passava por ali, a vontade humana saía ali e se enrolava nas pernas dela como se fossem eras. Imagina aí aquelas plantas trepadeiras que se enroscam nos muros, nos muros em outras árvores. Ou seja, era como o desejo se comportava nela. Com o delgado sendal as partes cobria, ou seja, com um pedaço de seda ela cobria as suas partes íntimas, né? Ela cobria a sua vagina. De quem a vergonha é natural, repara, ou seja, de quem é certo cobrir, né? As mulheres sempre cobrem as suas vergonhas, as pessoas sempre cobrem as vergonhas. Porém, nem tudo esconde nem mostra, ou seja, ela cobre ali a sua região íntima de uma forma que ela esconde, mas de certa forma dá pra ver um pouco, ou seja, é só um tecidozinho que tá ali cobrindo um pouco. O véu, ou seja, esse tecido dos roxos lisos um pouco avaro, ou seja, ele é dessa cor e ele esconde um pouco. Esse véu que está escondendo um pouco as vergonhas da deusa do amor. Lhe põe diante aquele objeto raro, ou seja, aquele véu ela esconde as suas partes. Já sentem no céu por toda parte, ciúmes invocando o amor em Marte. Ou seja, ela estando desse jeito, todo o céu, toda a realidade, todo mundo já sente o ciúmes do marido dela, que é o deus Vulcano, e o amor e o desejo do amante dela, né, que é Marte. Para quem não sabe, a deusa Vênus, apesar dela ser a deusa do amor e ter tido relações com todo tipo de homem, todo tipo de deus, ela é casada com o deus Vulcano. Ou seja, o ciúme do deus dele já está se sentindo por ela estar se apresentando assim, o ciúme do marido dela já está sendo percebido no mundo inteiro. Assim como o desejo, o amor do amante dela, que é Marte. O amante mais conhecido da deusa Vênus, da deusa Afrodite, é o deus da guerra, Marte, com quem ela até teve um filho. E mostrando no angélico semblante. E ela agora, Camões descreve o aspecto, o rosto dela, como ela se mostra para Júpiter, a descrição do rosto dela, essa parte é importante. Com um riso, uma tristeza misturada, ou seja, ela se apresenta sorrindo e triste ao mesmo tempo. Como a dama que foi do incauto amante em brincos amorosos maltratada. Ou seja, ela se apresenta como uma mulher que foi maltratada pelo seu amante e ao mesmo tempo se mostra feliz e triste aqui. Que se aqueixa e se ri no mesmo instante, ou seja, ela se mostra triste e magoada ao mesmo tempo. Destarte a Deus a quem nenhuma iguala, a mais mimosa que triste, o padre fala, ou seja, desta forma que ao mesmo tempo tá triste e feliz, a deusa Vênus se mostra para Júpiter, porque afinal ela não vai brigar com ele, ela vai manipular ele, ela é a deusa do amor. Ela vai usar dos seus dotes femininos para manipular. Aqui é uma forma que a gente vai ver Camões descrevendo como uma mulher pode manipular um homem. Ou seja, a mulher não vai brigar, não conquista e manipula um homem brigando com ele. Mas ela vai de uma forma chorosa, de uma forma doce, de uma forma triste, para puxar a ternura do homem. E aqui é uma forma que Vênus utiliza para manipular Júpiter. Então aqui as falas que Vênus diz ao deus Júpiter. Sempre cuidei, ó Padre poderoso, que para as coisas que eu do peito amasse, te achaste brando, afável e amoroso, posto que algum contrário lhe pesasse. Ou seja, eu, Júpiter, sempre cuidei para que você tivesse apreço, ou seja, fosse brando, afável e amoroso com as coisas que eu amo. Ou seja, para que eu sempre cuidei para que você tivesse apreço e respeito pelas coisas que eu gosto, Júpiter. Posto que algum contrário lhe pesasse, ou seja, caso alguém fosse contrário às minhas coisas, eu sempre cuidei para que você tivesse respeito pelas coisas que eu amo.
É uma forma que ela... No caso, a gente vai ver aqui que coisas são essas. São os portugueses. Ou seja, eu sempre cuidei para que... Ela quer aqui fazer com que Júpiter fique favorável à causa portuguesa. Mas, pois que contra mim te vejo iroso, sem que tu merecesse nem te errasse, ou seja, mas eu tô vendo você, Júpiter, bravo comigo, sem que eu tivesse feito nada para que eu merecesse isso. Portanto, Júpiter, faça-se como que Baco determina, aceitarei enfim que foi Mofina, ou seja, ela tá vendo que a gente viu que Baco tá realizando várias armadilhas para tentar destruir os portugueses. Vênus, ao se dirigir para Júpiter, falou: nossa, você está permitindo que eles façam isso. Você está permitindo que Baco tente sabotar e destruir as coisas que eu amo. Logo eu, Júpiter, eu, a deusa Vênus, que sempre fui boazinha, que sempre te dei respeito, que sempre te fui venerável, ou seja, tá tentando manipular ele, ou seja, tá falando, ó, você tá permitindo que Baco prejudique os portugueses. Ou seja, ela tá se fazendo de coitada, tá indo pra uma forma mais graciosa de manipular ele. Aceitarei, enfim, que fui meu senhor. Eu vou aceitar que já que você permite isso, eu vou aceitar que fui derrotada. A gente tem que lembrar que no Concílio dos Deuses existe uma briga entre Vênus e Baco. Baco quer destruir os portugueses e Vênus quer proteger e quer que Vasco da Gama e seus marinheiros, né, que o povo português alcance o Oriente. Fica essa disputa. Ela diz aqui, ó, eu vou aceitar que eu perdi, ou seja, eu vou aceitar que Baco seja vencedor. É isso que ela colocou aqui. E pô, perdi a página. Aqui. Este povo que é meu por quem derramo... Aqui, né? A gente tá na 40ª estrofe. Este povo que é meu por quem derramo as lágrimas que em vão caídas vejo, que assaz lhe mal lhe quero, pois que o amo, sendo tu tanto contra meu desejo. Aqui é uma forma um pouquinho difícil de entender, até de ler essa estrofe, mas o que ela tá dizendo? Ela diz assim: considerando, Júpiter, que você é contra as coisas que eu amo, eu agora vou ser contra essas coisas. Eu vou desejar o mal dos... por desejar o bem dos portugueses, eles sofrem, então eu vou desejar o mal deles para que eles sejam vitoriosos. Aqui é uma forma de... Ela meio que diz que agora é contra a frota do Vasco da Gama para que Júpiter se apiede dela. Porque Júpiter, segundo ela, está permitindo que Baco prejudique os portugueses. Ela está dizendo isso. Ela está meio que jogando a culpa dos erros de Baco nas costas de Júpiter. Ou seja, aqui, né? Aqui ela está dizendo, sendo tu tanto contra o meu desejo. Você é Júpiter, ao permitir que Baco prejudique os portugueses, está indo contra mim. Você não gosta de mim, Júpiter. É uma forma feminina de brigar. Por ele a ti rogando choro e bramo, que contra minha dita, enfim, pelejo. Ora, pois, porque o amo mal é tratado, quero que mal querer seja guardado. É isso que Camões disse aqui, ó. Ela diz assim: já que você permite que os portugueses sejam... os portugueses de quem eu amo sofram, agora eu quero que eles sofram, para que assim você possa protegê-los e amá-los. Assim ela é uma forma que Vênus manipula Júpiter. Mas mouro enfim nas mãos da bruta gentes, que pois eu... E aqui 3 pontinhos, ou seja, aqui Vênus interrompe a sua narração e começa a chorar. Ou seja, ela se força a chorar para manipular ainda Júpiter. Ou seja, a gente bem sabe, é uma forma que as mulheres têm... É uma forma mais bem sucedida das mulheres manipularem os homens. É chorando, se fazerem de frágeis, não brigando, né? Então aqui, como ela diz que enfim, que os portugueses sejam destruídos, né? Morram, enfim, nas mãos da bruta gente. Ou seja, que eles morram nas mãos da bruta gente muçulmana. Lembrando, bruta gentes é uma referência aos muçulmanos ali, africanos. Como eu bem disse nos nossos comentários anteriores, né? Camões é um cristão europeu. Ou seja, para se referir aos muçulmanos, ele sempre vai utilizar de termos pejorativos. A gente vai ver pérfida gente, gente inculta, gente infiel, aqueles que seguem o falso Deus. Então... bruta gente é uma referência que Camões faz aos muçulmanos. Ou seja, Vênus dizendo, então eu já aceitei que eu perdi, eu já aceitei que os portugueses vão ser destruídos, então que eles sejam logo destruídos pelos muçulmanos. Nisto, de mimosa, com o rosto brando em lágrimas ardentes, como o orvalho fica fresca rosa. Ou seja, ela começa a chorar, ela não consegue mais falar que ela está começando a chorar. Calada um pouco, como se entre os dentes se lhe impedia a fala piedosa. Ou seja, ela começa a chorar de uma forma que ela nem consegue mais falar. Torna a segui-la. Indo por diante, lhe ata o poderoso tonante. E ela, ao fazer isso, ela consegue comover Júpiter. Ele tá ali sentado e ela tá no seu trono e ela tá diante dele. E ela começa, ao chorar, ele levanta do seu trono e vai até ela. Ou seja, ela consegue manipular ele. E dessas brandas mostras comovido, ou seja, ele fica comovido dessa demonstração de afeto, que moveram de um tigre o peito duro, ou seja, as falas de Vênus
foram tão bem-sucedidas que elas seriam capazes de amolecer o coração de um tigre. O tigre é aquele animal, né? Pra quem não sabe, é um bicho que quando ele começa a atacar, nada mais para. Ele não consegue, nada consegue acalmar um tigre. Mas, segundo Camões, as falas de Vênus conseguiriam até amolecer o coração dessa criatura. Com um vulto alegre, qual o céu subido, torna sereno o claro e claro o ar escuro, ou seja, Júpiter fica tão comovido que ele mostra um sorriso tão grande que seria possível tornar o dia escuro, a noite escura em claro. As lágrimas a limpa e acendido na face a beijo, ou seja, ele enxuga as lágrimas de Vênus e dá um beijo no rosto dela. E abraça o seu peito, ou seja, ela abraça ela. E ela abraça ela de um modo tal que se só se achara outro novo cupido se gerar. Ele fica tão comovido e abraça ela de uma forma tal que talvez até fosse gerado um novo cupido, ou seja, ele até fosse começar a ter uma relação sexual com ela. E com o seu apertando o rosto amado, ele aperta o rosto dela contra o seu, que os soluços e lágrimas aumenta, como o menino de ama castigado, que quem no afaga e o choro lhe acrescenta. Ou seja, ao acalmar ela e tentar acalmar ela abraçando ela, ela chora ainda mais. Tal como, né, uma criança que está chorando é abraçada por sua ama, ou seja, uma ama vai tentar acalmar a criança, uma mãe, uma cuidadora vai tentar acalmar a criança chora ainda mais, ou seja, dessa forma. Ou seja, Vênus chora ainda mais. Por lhe pôr em sossego o peito irado, muitos casos futuros lhe apresenta. Ou seja, para acalmar ela, Júpiter vai começar a contar o futuro. Ou seja, nesse momento a gente tem que lembrar, a frota do Vasco da Gama está ali na costa africana oriental. Ainda não chegou no... Os portugueses ali não alcançaram as Índias, não alcançaram o Oriente. Mas, para acalmar ela, Júpiter vai estar dizendo que a frota do Vasco da Gama vai ser bem sucedida e que os portugueses, o povo de Portugal, vai estar voltando no Oriente e realizando grandes feitos ali. Ou seja, nesse momento a gente vai ver algumas estrofes em que Júpiter narra o futuro para tentar acalmar Vênus. Dos fados as entranhas revolvendo, desta maneira enfim ele está dizendo. Ou seja, Júpiter vai até os fados, ou seja, as divindades do futuro e conta o que vai acontecer para ela, né? Lembrando, Júpiter é o deus dos deuses, ou seja, ele tem essa capacidade de manipular várias divindades, ou seja, ele vai e, por meio dos deuses do futuro, narra o que vai acontecer no Oriente para ela. Formosa filha minha, não temais perigo algum nos vossos lusitanos, nem que ninguém comigo possa mais que esses chorosos olhos soberanos. Ele diz assim, ó Vênus, não fique temerosa com o futuro dos portugueses, porque nada me comove mais do que suas lágrimas. Aqui, né? Que ninguém comigo possa mais, ou seja, ninguém consegue me manipular mais que esses chorosos olhos soberanos, do que os seus olhos. Ou seja, ele diz que nada tem mais poder sobre ele do que os olhos dela. Ou seja, ela chorar comove, ele diz, eu fico muito comovido com suas lágrimas, então eu vou acatar qualquer coisa que você me pedir. Que eu vos prometo, filha, que vejais, esqueceram-se os gregos e romanos, pelos ilustres feitos que essa gente há de fazer nas partes do Oriente. Ou seja, eu, Júpiter, prometo que os portugueses vão realizar feitos tão grandiosos ali nas terras do Oriente que as façanhas realizadas pelos gregos e pelos troianos vão ser esquecidas. Que se o facundo Ulisses escapou de ser na Algídia ilha eterno escravo, e se Antenor os seios penetrou, e Lírios e a fonte do Detimavo, e se o piedoso Enéas navegou de Sila e de Caribes o mar bravo, os vossos mores coisas atentando, novos mundos ao mundo irão mostrando. Aqui ele menciona alguns feitos realizados pelos gregos e pelos troianos, né? Ele falou na estrofe anterior que os portugueses vão sobrepujar os feitos dos gregos e dos troianos, vão fazer feitos tão grandiosos no Oriente que os feitos realizados pelos gregos e pelos troianos vão ser esquecidos. E aqui agora ele menciona alguns famosos gregos e troianos que realizaram grandes feitos. Se o Facundo Ulisses escapou de ser escravo na ilha, de ser na ilha, na Algiga ilha eterna escravo, ou seja, ele menciona aí quando o Ulisses, que é protagonista da Odisseia, que é um épico grego de Homero, quando ele escapou de continuar sendo escravo nessa ilha. Essa ilha é uma ilha que fica ali no mar Mediterrâneo, mais para leste da Itália, ou seja, a gente tem que lembrar, né, quando acaba a Guerra de Troia, que é narrado na Ilíada, o grego Ulisses, que é o Odisseu, ele se perde no mar quando ele vai voltar, né? Ele com os outros gregos, ele saqueia a cidade de Troia e retorna para sua casa navegando. Só que ele se perde no mar. Então ele até passa das ilhas gregas e vai se tornar escravo lá nas ilhas, numa ilha ali que fica próximo da Itália. Ou seja, assim como... Opa, vamos desligar aqui. Ligando no meio da gravação. Aqui é ao vivo, pessoal, não tem corte nenhum.
E assim como Ulisses navegou e realizou grandes feitos, e Antenor, os seios penetrou ilíricos e a fonte de estima. Antenor também é um grego que participou ali da Guerra de Troia, mas ele é conhecido por ter conquistado, ou seja, penetrado, conquistado ali uma região da Itália, que é a região Ilíricos, aqui é uma região da Itália, ou seja, Camões está mencionando os feitos de Ulisses e de Antenor. E também o piedoso Enéas navegou de Scilly de Caríbides, o Mar Profundo, o Mar Bravo. Scilly e Caríbides são duas criaturas na mitologia que Ulisses e Enéas enfrentaram, né? São duas criaturas, né? Existe um termo famoso entre Scylas e Caríbides. É semelhante àquele assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou seja, você tem que escolher entre duas situações ruins. Quer dizer isso. Foi um momento aí que ao passar por uma região, o Ulisses teve que escolher entre passar por uma criatura que ia comer metade dos marinheiros dele, que se eu não me engano é Scylla, e Caríbides era uma criatura que ia devorar era uma tromba d'água, era uma criatura marítima que ela ia devorar toda a embarcação dele. Ou seja, o que é melhor, perder metade da tripulação ou perder ela inteira? Ou seja, o ruim ou o terrível? Ele teve que escolher o ruim. E Enéas também passou por essa região. Ou seja, aqui Camões está mencionando alguns. Só uma curiosidade, essa região fica ali no sul da Itália. Ou seja, Camões está falando, apesar desses gregos e desses dois gregos desse romano terem realizado grandes feitos, os vossos mores coisas atentando, novos mundos ao mundo irão mostrando. Ou seja, os seus portugueses vão realizar feitos maiores do que esses homens. Eles vão descobrir novos mundos, ou seja, vão descobrir novas terras. Como a gente bem sabe, Portugal descobriu o Brasil, né? Então, eles vão estar descobrindo novas terras, né? Portugal desbravou boa parte daquela região da América do Sul. Lembrando aqui, Júpiter narrando o futuro para Vênus. Fortaleza, cidades, altos muros, por eles vereis filhas edificados. Ou seja, você vai ver, Vênus, que o povo português vai construir, edificar. Fortaleza, cidades e grandes muralhas. Aqui alguns edifícios que os portugueses vão estar construindo no mundo. Turcos belacíssimos e duros, deles sempre vereis desbaratados. Ou seja, você vai ver que os portugueses sempre vão vencer os povos turcos em suas batalhas. Os reis da Índia, livres e seguros, vereis ao rei potente subjugados. Ou seja, aqueles reis que são livres e seguros na Índia vão ser dominados pelos portugueses, pelo rei de Portugal, né? Aqui, ó, pelo rei potente subjugados, ou seja, subjugados, serão dominados. E por eles de tudo, enfim, senhores, ou seja, os portugueses serão senhores de tudo. Serão dadas na terra leis melhores. Ou seja, nessas regiões onde os portugueses vão conquistar, eles vão dar novas leis. Que leis aqui se refere tanto ao poder deles, como também a lei que se refere ao cristianismo, à religião. Como eu já bem disse em alguns comentários para vocês, né, nos nossos vídeos anteriores, o termo lei que a gente vê muito, que aparece muito aqui, essa palavra que aparece muito nos Lusíadas, quer dizer religião. Ou seja, ao dominar essas terras, ao serem senhores dessas terras, também vão implementar o cristianismo. Eles vão estar espalhando a fé de Cristo. Vereis este que agora pressuroso, por tantos medos do indo buscando. Quem é esse que está buscando por tantos medos, tantas dificuldades, está indo buscar o indo? Neste momento. É Vasco da Gama. Ou seja, você vai ver que o Vasco da Gama fará tremer dele Netuno de medroso, sem vento nas águas encrespando. Aqui é uma referência a um feito que Vasco da Gama que vai acontecer na terceira viagem do Vasco da Gama, né? Para quem não sabe, Vasco da Gama não realizou só essa primeira empreitada, ele realizou outras ali naquela região. Ele fez essa viagem mais de uma vez. Numa terceira viagem, é dito que começou a acontecer um terremoto, um tremor ali onde eles estavam navegando, e todo mundo ficou assustado. E nesse momento o Vasco da Gama falou, não é nada, não é qualquer coisa. Ele faz uma referência ali e subitamente isso para, né? É dito aí, né, na forma que Camões diz, que Vasco da Gama ao dizer isso, ele acalmou o deus Netuno. Ou seja, foi meio que um milagre que aconteceu ali, que fez com que isso acontecesse. Eu vou até pegar um comentário meu aqui, para deixar isso mais, para explicar mais esse evento. Aqui a gente leu a 47ª, estou aqui olhando a minha colinha para vocês. Aqui eu leio sempre tudo de cabeça para vocês, como vocês bem sabem, mas eu tô aqui lendo aqui. Aqui, ó, alusão ao evento que ocorreu na terceira viagem de Vasco da Gama rumo ao Oriente, onde o mar subitamente começou a tremer diante dos portugueses, mas logo em seguida se acalmou, dando a entender que os mares tremiam de medo diante da frota lusitana. Ou seja, aqui é uma forma de Camões dizer que os portugueses são tão grandiosos, Vasco da Gama vai ser tão grandioso que ele vai fazer Netuno se acalmar. É isso que Camões está dizendo aqui. Ó caso nunca visto e milagroso, que trema
E ferva o mar em calmo estando. Ou seja, ó, aqui comentando que é um milagre que o mar que estava tremendo, irado, de repente fique calmo. Ó, gente forte de altos pensamentos que também dela hão de medos endêmicos. Ou seja, falando, os portugueses são tão grandiosos, são tão elevados que a natureza, os elementos têm medo deles. Ou seja, nem a natureza, nem o mundo pode ir contra os portugueses. Que vereis a terra que a água lhe tolia, que ainda há de ser por porto muito decente, que vão descansar de longa via as naus que navegam do ocidente, as naus que navegarem do oriente. Ou seja, vereis a terra que a água lhe tolia. Que terra é essa que tolheu a água para o Vasco da Gama? Aqui é uma referência ao Vasco da Gama. São essas terras aqui onde ele está navegando nesse momento, as terras da costa africana. Ou seja, você vai ver que essas terras que antes negaram água para o Vasco da Gama, que ainda hão de ser um porto muito seguro e decente. Por quê? Porque conforme os portugueses foram navegando rumo ao Oriente, eles foram conquistando vários territórios também na costa africana. Então eles foram estabelecendo, ó, aqui é um porto seguro, aqui é um local seguro onde a gente pode conquistar e que as futuras naus que vão navegar rumo ao Oriente podem estar se abastecendo com segurança. Porque os portugueses não ficaram só fazendo essa viagem longa e perigosa, não, eles foram conquistando reinos locais no meio do caminho. E né, para que as futuras viagens fossem mais fáceis, mais tranquilas. Toda esta costa enfim que agora urdida, o mortífero engano, obediente lhe pagará tributos, conhecendo não poder resistir ao luso horrendo. Ou seja, ele vai dizer que essa costa, que nesse momento só tramou perigos para o povo português, vai ser toda conquistada por eles. E que ninguém vai ter coragem de temer, todo mundo vai ter medo dos portugueses. Ou seja, ele pagará tributos, ou seja, será dominada, né? O povo ali, os portugueses vão conquistar esses povos africanos, e esses povos africanos, sendo dominados, vão ficar pagando tributo, vão estar pagando imposto, dando mantimento sempre que os portugueses passarem por ali. E vereis o Mar Roxo, tão famoso, tornar-lhe amarelo e enfiado. Aqui é uma referência aqui ao Mar Vermelho. O Mar Vermelho, o Mar Roxo vai ficar amarelo. Por que amarelo? Porque vai ter medo, né? Amarelo que é medroso de amarelo, todo mundo já deve ter visto, a pessoa tá amarela de medo. Aqui é uma referência que os portugueses, ao batalharem ali nessa região, vão deixar todos os povos que estão ali com medo deles. Vereis de Hormuz o reino poderoso 2 vezes tomado e sou julgado, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui no começo de abril de 2026, né? Não sei quando você que tá assistindo esse vídeo vai estar vendo, mas nesse momento tá vindo um conflito dos Estados Unidos com o Irã, né? Os Estados Unidos estão atacando ali. E o Irã, em resposta, bloqueou o Estreito de Hormuz. É essa região aqui. Ou seja, Camões está dizendo que um reino chamado Hormuz, que ficava ali, que hoje corresponde à região do Irã, os portugueses vão conquistar aquela região 2 vezes. Então, lembrando que Vasco da Gama está Júpiter está contando para Vênus no futuro. Ele vai dizer, ó, os portugueses vão conquistar aquela região 2 vezes. Ali vereis o muro furioso de suas mesmas setas trespassado. Quem vai contra os vossos, cala veja que se resiste contra si peleja. Ou seja, está dizendo que os muçulmanos ali vão vão ser destruídos. Ao batalharem, vão sempre perder aos muçulmanos, sempre vão ser derrotados quando enfrentarem os portugueses. Vereis a inexpugnável Dil forte, que dou o cerco estrado dos vossos sendo. Ou seja, a inexpugnável forte Dil, é um forte, é uma cidade, é um forte que fica ali na Índia. Ele vai sofrer 2 cercos e então vai ser conquistado pelos portugueses, né? Ali é uma fortaleza que nunca foi conquistada até ser atacado pelos portugueses. Ali se mostrar seu preço e sorte, feitos de arma grandíssimos fazendo. Os portugueses vão realizar feitos grandiosos ali ao conquistar esse forte. Vão ser realizados feitos militares nunca vistos como antes. Invejosos verei o grão Mavorte, do peito lusitano e fero roendo. Ou seja, né, Mavorte é uma referência a Marte. Ou seja, o deus Marte vai sentir inveja dos feitos militares dos portugueses ali naquela região. Do Mouro ali verão que a voz extrema do falso Maomé o céu blasfema ali. Aqui é uma forma de dizer que os muçulmanos ali derrotados vão xingar Maomé, vão blasfemar contra o seu Deus ao serem derrotados pelos cristãos portugueses. Gaoa vereis aos mouros ser tomada, a qual virá depois a ser senhora de tudo do Oriente e sublimada com triunfos da gente vencedora. Essa aqui, Gaoa é uma cidade ali que os portugueses vão conquistar, uma cidade que fica na Índia. E ao conquistarem ali, ela vai ser a maior cidade do Oriente. Os portugueses, ao dominarem e controlar essa cidade, eles vão tornar ela a cidade mais bela do Oriente, a mais importante. Ou seja, vereis ao tomarem dos mouros, a qual virá depois a ser senhora de todo o Oriente. Senhora, a mais bela, a melhor cidade de todo o Oriente. E sublimada com os triunfos da gente vencedora. Vai se tornar sublime graças às vitórias dos portugueses ali. Ali soberba, altiva e exalçada, ao gentil que ídolos adora, do fero porá e a toda a terra que cuidar de fazer os vossos guerra. Aqui é Camões dizendo que os portugueses,
não só ali em Goa, nessa região, mas como em todo local, eles vão botar um freio no culto dos muçulmanos. Ou no culto dos. Olha, eu tô falando besteira. No culto dos povos pagãos, nos gentios. Vamos ler aqui de novo para ficar mais claro. Os gentios que o ídolo adora, dura o freio por ar. Ou seja, vai pôr um freio na adoração feita pelos gentios. E a toda a terra que cuidar de fazer os vossos guerra. Ou seja, em todo lugar que os portugueses dominar, eles vão estar acabando com o culto, seja com o culto pagão ali, ou seja com a adoração de outras religiões, e está implementando o cristianismo. Como a gente bem está vendo nos nossos comentários, Camões está cantando os grandes feitos dos portugueses que, além de estarem expandindo o reino, o Império Português, também estão expandindo o cristianismo. Aqui Camões dizendo isso. Os portugueses vão estar expandindo o cristianismo no Oriente. Vereis a fortaleza sustentar-se de Canaor, com pouco e força gente. Ou seja, vão ver que os portugueses, mesmo com poucos homens, com pouco poderio, vão defender essa fortaleza de aqui, ó, Cananor. E vereis Calecu desbaratar-se, cidade populosa e tão potente. Ou seja, você Vênus também vai ver no futuro os portugueses conquistarem Calecu. Calecu aqui, também dito Calecut, vai ser o primeiro local da Índia que Vasco da Gama vai alcançar. Mais pra frente nos nossos futuros vídeos, quando eu estiver contando aqui pra vocês a chegada, a descoberta da Índia por Vasco da Gama, vocês vão ver que ele vai chegar no reino de Calecut, na cidade de Calecut. E Júpiter aqui, contando o futuro, vai dizer que no futuro os portugueses vão estar guerreando com o rei monarca indiano que controla esse reino e vão estar dominando esse local. Tanto um peito forte e soberbo e insolente, que a cítara jamais cantou vitória, que assim mereça eterno nome e glória. Pulei uma parte. E vereis em coxinha assinalar-se de tanto um peito soberbo e insolente, que cítara jamais cantou vitória, que assim mereça o eterno nome e glória. Você vai ver uma batalha tão grande ali na região de Coxim, que nenhum poeta, né, cítara é um instrumento musical, é uma referência à poesia ou a um poeta, ou seja, ali vai ser feita uma batalha tão grandiosa em Coxim que nenhum poeta jamais teve capacidade, nenhum poeta jamais cantou. E que vai se eternizar, vai ser tão gloriosa que vai ficar eterna. Nunca com Marte instructo e furioso, se ouviu ferver Leucaute quando Augusto na cívica das guerras animoso. Aqui eu tenho que dar uma pausa aqui que essa estrofe é complicada. Aqui é uma referência a uma batalha que ocorreu entre o Otaviano César, na época que ele ainda nem era Otaviano César, era Otaviano César, que veio a se tornar Augusto César, contra o antigo aliado dele, que foi Marco Antônio. Houve o segundo triunvirato aí, para quem lembra essa divisão da República Romana. Houve o primeiro triunvirato, que foi com Júlio César, com alguns aliados dele, e posteriormente, desculpa, eu não tô lembrando o nome desses aliados, mas né, Júlio César ele dividiu na época dele dividiu Roma em 3, e os sucessores dele muito tempo depois dividiram Roma em 3, mas então chegou um momento que nem era 3, a República Romana ficou entre a parte oriental e a parte ocidental, uma controlada por Octaviano César e outra controlada por Marco Antônio. Só que então ocorre uma guerra entre os dois e o Octaviano César ganha. E depois ele veio seu nome Augusto. Então aqui. Aqui houve, na guerra entre os dois, a batalha decisiva foi uma batalha marítima que ocorreu em que o Marco Antônio perdeu. Foi uma batalha bem marcante ali, marítima da antiguidade. E aqui Camões nessa estrofe ele compara, ele diz assim: que Marte nunca viu o mar tão irado com as batalhas dos portugueses, desde a época que Marco Antônio, desde a época que o Otaviano César, Augusto, venceu o Marco Antônio. Ou seja, aqui ele vai comparar essa batalha do passado e dizer que as batalhas portuguesas são muito mais grandiosas, foram muito mais impressionantes, tão impressionantes quanto. Nunca com Marte instructo e furioso se viu ferver Leucaute, que é o mar. Quando Augusto, nas cívicas actas guerras animoso, ou seja, lutar nessas guerras, essa guerra na história tem esse nome, guerras actas. O capitão venceu o romano injusto, ou seja, ele venceu o injusto capitão romano, uma referência ao general Marco Antônio. Que dos povos da Aurora e do famoso Nilo e da Bactria citro e robusto, a vitória trazia, ou seja, aquele capitão que realizou grandes feitos aqui nessa região. E presa rica, ou seja, ele realizou grandes feitos, grandes vitórias e capturou muitos inimigos. Mas acabou preso da egípcia linda e não púdica. Aqui é uma referência, né? Marco Antônio, ele era um romano,
mas ao se encontrar, ele acabou sendo seduzido pela famosa Cleópatra e se casou e teve filhos com ela e meio que abandonou ali Roma, deixou para trás. Então, aqui é uma referência a ele. Aqui, né, novamente nessa estrofe que Camões está dizendo que o deus Marte nunca viu batalhas tão grandes desde a época que o Octaviano lutou contra o capitão, né, esse capitão que é o Marco Antônio. Uma referência que as batalhas portuguesas no mar são muito grandiosas. Como vereis o mar fervendo aceso com incêndios dos vossos pelejando. Ainda, né, essas duas estrofes estão conversando, ou seja, não vejo, Marte não viu tanta coisa dessa época, tantos feitos tão grandiosos em mar, feitos pelos portugueses desde essa época que o Marco Antônio, que os romanos batalhavam. Como vereis fervendo aceso com incêndios dos vossos pelejando, ou seja, o mar vai ficar aceso, vai ficar incendiado, né? Imagina ali os canhões dos navios atirando contra o outro, e aí uma embarcação é destruída, ela fica pegando fogo no mar, o mar está aceso. Levando o idólatra e o mouro preso de nações diferentes triunfando, ou seja, os portugueses vão vencer o idólatra. O idólatra são os pagãos, né? Aqueles que adoram ídolos, que são os povos gentios. E o Mouro preso, ou seja, os povos muçulmanos sendo derrotados pelos portugueses. E sujeita a rica aurora Quersoneso. Essa aqui, né, que esse nome difícil que eu mal consigo falar, é uma das províncias ali da Índia, né? Quando os portugueses chegam ali, a Índia não era unificada, ela era dividida em várias regiões. Por exemplo, o Vasco da Gama chega na província de Calicut, no reino. E sujeita a rica aurora, os portugueses vão dominar essa parte da Índia, assim como até a longínqua China navegando, ou seja, eles vão conquistar e enquanto navegam até as terras distantes da China. E as ilhas remotas do Oriente, ou seja, os portugueses vão estar navegando até o extremo Oriente, conquistando todas essas ilhas. Se ele há todo o oceano obediente, ou seja, vão estar conquistando dominar todo o Oriente. E aqui terminando nossos comentários, a última estrofe. De modo, filha minha, que de jeito a mostrarão esforço mais que humano, que nunca se verá tão forte peito do gangético mar ao gaditano. Ou seja, você vai ver, minha filha, você verá, Vênus, que os portugueses, mostrando um esforço jamais nunca antes feito, eles vão conquistar todos os mares no mundo. Desde o Gangético Mar até o Gaditano, ou seja, esse mar Gaditano é aquele mar que fica ali entre Portugal e África, ali na parte do Estreito de Gibraltar. Ou seja, é o mar que dá do Atlântico para o Mediterrâneo, que é essa parte ali, ou seja, os portugueses vão conquistar desde o Oriente, contornando a África até esse mar. E nem das boreais ondas ao estreito, ou seja, desde lá do norte, dos mares do norte do mundo, boreal, lembra assim, a parte boreal, lembra assim, a aurora boreal, que é aquela luz que aparece na região norte do mundo, até o Estreito de Magalhães. Esse estreito aqui, ó, ao estreito, é referente ao Estreito de Magalhães. É um estreito que ele faz divisa ali da Antártica com o sul da América do Sul. Nem das boreais ondas ao estreito que mostrou o agravo lusitano, posto que em todo o mundo de afrontados ressuscitassem todos do passado. Ou seja, todos os povos do mundo, ao verem os portugueses vão realizar feitos tão grandiosos no mundo que os povos do passado vão ressuscitar e ressuscitarão de inveja. Ou seja, uma referência que os portugueses, em seus feitos, vão sobrepujar os feitos do passado, né? Que é isso que Camões está dizendo pra gente em todos os seus versos, em todas as suas estrofes. Tá bom, pessoal? Já tô sei lá quanto tempo aqui, 53 minutos, esse vídeo vai ficar enorme, mas eu agradeço aí por vocês estarem acompanhando nossos comentários do Lusíadas. Peço para vocês darem um like, tá? Curtindo, compartilhando aí. E se inscrevam aqui no meu canal, eu tô comentando os Lusíadas para vocês. Peço para vocês estarem aqui acompanhando os futuros vídeos. No próximo vídeo, aqui uma palhinha para vocês, eu vou estar comentando aí a decisão de Júpiter, né? Júpiter concorda aqui, a gente viu, ele tá favorável a Vênus, e ele vai mandar o Mercúrio, o deus mensageiro, e avisar o Vasco da Gama. Ele vai mandar uma mensagem pro Vasco da Gama para que Vasco da Gama saia ali de Mombasa, lembrando, o Vasco da Gama quase caiu numa armadilha em Mombasa, e que ele vá para um reino próximo ali na Índia, que é o reino de Melinde, porque ali naquele reino ele vai encontrar povos muçulmanos, africanos, que vão ser amigáveis com ele, né? Isso que aí resumindo aí um pouco o nosso próximo vídeo, tá bom, pessoal? Eu vou pedir aí também para vocês estarem dando uma olhada aqui
na descrição do vídeo, que tem um link meu, que é para um e-book que eu tô vendendo. É a obra dos Lusíadas, toda comentada para vocês. É a obra dos Lusíadas aqui do Camões, digital para vocês, toda comentada. Todos os versos vão estar comentados para vocês. Como vocês bem devem estar vendo, é muito difícil ler os Lusíadas. Eu li aqui, tentei ler essas estrofes numa paulada só, gaguejei várias vezes, me enrolei várias vezes, porque são muitos termos, muitas referências a obras, a personagens do passado, a situações. E o Camões, né, ao se utilizar da poesia para contar essa história, ele vai tá usando uma linguagem muito intrucada, então a gente acaba se confundindo, tem um pouco de dificuldade para ler. Então, esse e-book meu é um manual para facilitar a leitura de vocês. Custa só R$10, ou seja, por R$10 vocês vão estar obtendo o Lusíadas todo comentado. Então eu tenho certeza aí que vocês vão estar gostando muito. Por R$10 aí, tá de graça, vocês vão estar ter uma possibilidade de ler os Lusíadas, a maior obra da língua portuguesa, de uma forma mais fácil. Tá bom, pessoal? Agradeço muito a audiência de vocês. Não deixe de acompanhar os nossos próximos vídeos. Eu sou Caio Mota Ribeiro e mando um forte abraço. Fiquem com Deus.